A todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer para os irmãos que é um prazer estar aqui hoje. Fico feliz demais, irmãos, de ver a obra do Senhor sendo feita, porque isso aqui é que é o ID de Deus, né? Aquela ordem que o Senhor nos deu. Eu cheguei aqui, me encontrei como se eu estivesse lá em Orem. Nós trabalhamos lá, irmão, lá em Orem. E senta, irmãos. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus, ele é muito fiel, Deus, ele é muito lindo. Deus, ele trabalha de formas que a gente assim não entende. E o Senhor, ele coloca a gente em lugares, ele tira a gente, ele faz coisas que a gente não entende, a gente fica sem entender, e depois a gente vai entender. Que parece que quando a gente está ferido, machucado, magoado, a gente não vê nada, a gente acha que não vê, fica sério. Depois que a gente se acalma, depois que tudo esfria, depois que tudo passa, a gente vai entender as coisas que o Senhor faz na vida da gente, né? E aí a gente vai entender, irmão, e presta atenção assim, que na hora que o povo afligia Moisés, na hora que o povo vinha contra Moisés, ao ponto dele não, Senhor, Deus disse para ele, toca na rocha, né? A ponto dele ir com força e bater na rocha, porque ele estava ali sob pressão. E quando a gente está sob pressão, a gente não entende o que Deus quer na vida da gente. Então a gente também está com uma obra lá em Orem, que é assim, é igual essa, né, Ronil? E quantas vezes assim eu ficava ali apreensiva, porque eu vinha para Castanhal, dirigia culto só de mês em mês, de 15 em 15 dias, e eu ficava muito triste. Um dia eu cheguei em casa, ninguém sabia, eu disse assim, Senhor, tanto investimento, Senhor, que eu tenho ali, Senhor, tanto sacrifício meu ali, Pai, e ali eu olho, Jesus, não posso estar ali porque já está um pouco distante para mim, eu queria estar lá, mas não posso. Aí quando foi um belo dia, depois de dias, eu disse assim, eu queria dirigir um culto tal dia, assim, assim, assim. Aí não deu para eu ir nesse dia. Negligência minha, que se eu tivesse me esforçado, eu aprendo assim, irmãos. Tudo na nossa vida é por esforço. Tudo é um esforço. Então, se a gente se esforçar a cada dia, irmãos, a gente vence. Verdade. Enquanto a gente está aqui, irmão, por isso que a palavra do Senhor diz que é esforçai-vos para nós passar pela porta estreita. Então, tudo que nós fazemos aqui nessa terra é por esforço. Então, eu acredito assim, que se eu me esforçar, eu chego no meu objetivo. Então, eu me esforcei nesse dia. Então, eu contribuo e falo que foi negligência minha. Mas... E aí o meu genro começou a mandar foto e disse assim, a senhora não veio, mas eu dirigi o culto. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, foi motivo de muita felicidade, porque eu disse, Senhor, eu fiquei, tá vendo? Agora ficou melhor, né? Ficou melhor pra mim, porque eu tenho uma pessoa que eu já posso contar naquele lugar. Glória a Deus. E o trabalho sempre assim, começando com as crianças, naquele lugar que tem muita criança ali. São crianças que a gente ama, que a gente vai aprendendo a amar. A obra de Deus, irmãos, é amor. Verdade, né? aleluia. E só sabe quem ama a obra de Deus. Né? Aleluia. Mas, irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Quando a irmã Nil me falou aqui que era culto de mulheres, e eu fiquei orando no meu coração, trabalhei hoje, fui pro posto, mas preparei uma palavra, eu acredito, irmãos, que é da parte de Deus para neste lugar. Aleluia. Quero dizer para o pastor Sérgio, para o pastor Arthur, vocês não parem, que é assim mesmo, né, irmã Nil? É assim mesmo, é pagando uma conta e fazendo outra, é pagando uma conta e fazendo outra. Aleluia. Aleluia. Até Jesus voltar, que não vai demorar, né, irmãos? A volta do Senhor está mais perto do que tudo. Eu fiquei tão feliz com as palavras da Nelly, da irmã, que falou aqui, né, que nós temos que nos preparar e fazer a vontade do Senhor. Irmão, não é hora de parar.
Não é hora de parar, não é hora de recuar, é hora de avançar, irmão. Que a hora é essa, a hora chegou e a hora de nós fazermos a diferença é agora. De buscar aqueles que estão distanciados, desviados dos caminhos do Senhor, desigrejados, né? Para que eles se voltem para a presença do Senhor. O Senhor abençoe aí a cantora, né? Cassiele, né, irmão? É, Cassiele, é? Senhor abençoe. A Lara. Essa menina aí tem um talento. Né? É a Lara? Ali? Senhor, é um talento essa menina aí, ó. Orar por ela, apresentar ela nos mãos do Senhor. É vaso. Glória a Aleluia, Deus, Jesus. verdade, Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Aleluia! Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5, versículo 7 em diante. Nós não paramos de dirigir o culto lá na Márcia. É dia de quinta-feira, nós estamos ali, né? Mas aí a gente, conversando lá, vamos fazer um pouco de pregação aqui na Jéssica. Aí anteontem já fiz uma dívida também. A glória! É pra cima. Glória a Deus, aleluia. Vai dar certo. Já deu. Aleluia. Juízes capítulo 5 diz assim: cessaram as aldeias em Israel. Cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. E se escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve estrondo de flecheiros, dentre os lugares onde se tinham águas, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoam. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Aleluia! Glorificado e exaltado seja Aleluia! o nosso Deus. Glória! Deus de Israel, Deus que tudo pode, Deus que quebra barreiras. Glória! Jesus, glória a Deus. Aleluia. Débora, irmãos, quero pedir a atenção dos irmãos. Débora, irmãos, uma mulher que se levanta, né? Uma mulher que se levanta no meio de uma guerra. E nós aprendemos que muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem muitas vezes, o povo de Israel ele viveu cativo. O povo de Israel viveu cativo. Nós aprendemos também que quando o povo peca, ele vai para o cativeiro. Ele fica cativo. E às vezes nós não entendemos porque nós passamos por provações, porque nós passamos por dificuldade, porque muitas das vezes, irmão, nós estamos com alguma coisa. E nós precisamos olhar, nos examinar, nos corrigir, procurar entender. E a palavra do Senhor, quando eu buscando, meditando, irmãos, quem estava oprimindo, né, ali a Israel naquela época, era um rei que antes ele já tinha pelejado, tinha perdido uma batalha para Josué. Tinha perdido uma batalha para Josué, Jabim. E eu acredito, pensando comigo, naquele momento, meditando na palavra, se ele já tinha perdido uma batalha antes, ele devia estar com muita raiva, Aleluia! né? Que uma pessoa, quando perde algo, ele não fica bem, não. E ele vem
vinha ali, e a palavra do Senhor diz, em Juízes, que ele já vinha oprimindo há 20 anos. Ele vinha oprimindo o povo de Israel, juntamente com Cícera, que era o general de Jabim. Aleluia. Débora se levantou como juiz em Israel, porque Deus a escolheu Glória a Deus. Aleluia. para liderar o povo durante um período de opressão e desespero. Ela era uma profetisa e tinha uma conexão especial com Deus. Aí eu paro rapidinho para dizer, irmãos, o quanto é importante uma mulher de Deus ter uma conexão com Deus. Verdade, aleluia. Uma mulher de Deus, irmão, que não tem conexão com Deus, tá complicada a situação. Porque a palavra do Senhor lá diz, lá em Provérbios, né, 31, que ele diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Uma mulher sábia, ela muda a história. Uma mulher sábia, irmãos, ela tira os seus filhos da tormenta, da beira do abismo. Mas a palavra do Senhor diz também que a tola, com as suas próprias mãos, ela empurra, né? Ela acaba com tudo, não é verdade? Mas aqui a gente vai conhecer uma mulher sábia, uma mulher conectada com Deus, uma mulher que tinha como é que se diz? Uma mulher, irmãos, que estava ali à disposição do Mestre, do nosso Deus. E diz assim, olha, e ela era uma profetisa e tinha uma conexão especial com Deus, o que lhe dava autoridade para discernir e solucionar os problemas do povo. Ali, muita gente diz que Débora, ela ia para julgar. Não, ela não ia, irmãos, ela ia para dar solução aos problemas, que é assim que nós temos que ser, irmão. Nós não devemos ser julgadores, nós temos que ter uma solução, uma resposta. E a palavra do Senhor diz que Débora, ela tinha a solução. Aleluia! Aleluia. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmãos, ele não vai resolver as coisas de qualquer jeito. Ele vai procurar buscar a presença de Deus. Ele vai procurar resposta com o nosso Pai. Ele vai procurar orar. Ele vai procurar jejuar. Ele vai ler a palavra para que ele possa resolver o problema. Ele não vai resolver de qualquer jeito. E Débora, a palavra do Senhor diz que ela era profetisa. Ela tinha uma conexão e Deus a escolheu para ser uma juíza. Aleluia. Agora você veja, irmãos, aí eu fiquei pensando, eu disse, porque quantas vezes, irmão, nós passamos por situações difíceis, nós, quando a missionária Nil diz, irmão, que nós congregamos e trabalhamos para o Senhor 9 anos, para a honra e a glória do nome do Senhor, para a glória de Deus, nós construímos um templo, né, uma casa de oração, que graças a Deus está lá no Jardim Modelo, né? Eu não trabalhei só, trabalhei, irmão, com companheiras que ombrearam junto comigo e nos ajudaram ali naquela grande obra. Para nós foi uma história, ficou um marco ali. Porque às vezes, irmãos, nós tem até música que diz que nós somos o sexo frágil, né? Que nós somos a coitadinha, as pobrezinhas, a coitadinha das mulheres, né? Mas só que não é assim, não. A palavra do Senhor prova ao contrário. Aleluia. E eu pensando, né, irmãos, lendo a palavra do Senhor, imagine um rei oprimido, irmão. 20 anos. 20 anos. Aí que eu chego, quando o Baraque chega com ela, irmãos, e ela diz assim, já 20 anos não é 20 dias não. E quando ele chega a dizer, olha, excelência, porque ela era uma juíza, mas com certeza eles eram amigos, eu penso né? Quando ela diz assim, eu vou, né? Eu vou contigo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, mas a honra não vai ser para ti, né? Porque ele já estava com medo, já pensou um rei oprimir 20 anos. E o contexto diz assim, no tempo de Débora, Israel estava sendo oprimido pelo rei cananeu, Jabim, e o seu general Cícera. O povo estava em desespero e não tinha líderes para guiá-los na batalha. Agora imagina, uma batalha sem líder
é tempo perdido. Uma batalha sem líder não tem como vencer. Uma batalha sem líder. Se chegar aqui nessa igreja, cadê o pastor? O pastor não está. Como é que a igreja vai funcionar? Não tem como. Se chegar aqui, não, irmão, o pastor não está, mas a pastora está. Então vamos conversar com a pastora porque tem um problema para resolver. Mas se chegar, cadê o pastor? Cadê a pastora? Não tem como resolver. Então não tinha líder. E quando não tem líder, vira bagunça. E quando não tem líder, irmão, não tem direção. Eita, Jesus. Então eles estavam ali sem direção. Eles Aleluia. precisavam de uma liderança. Eles precisavam de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas Deus foi e levantou quem? Débora. Glória a Deus. E Deus Aleluia. levantou Débora no pior momento. Não foi num bom momento, não. Deus levantou Débora em meio a ameaças. E ela vai e diz assim, por uma mulher, na mão de uma mulher, né? Deus entregará a Cícera. Quando a gente lê, irmão, a gente pensa que Deus vai entregar na mão de Débora. Mas não era na mão de Débora. Porque Deus, ele tem os seus mistérios. Deus, ele tem como agir. Deus, ele sabe como fazer. Deus, ele sabe como trabalhar. Tu pode sair da presença de Deus. Tu pode até andar fora do caminho. Tu pode até andar fora da batalha. Aleluia. Mas eu quero te dizer que no momento certo, o Senhor, ele te traz. Aleluia. Se Deus tem um compromisso contigo, Deus, ele vai te trazer de longe. E tu vem para trabalhar. Para fazer aquilo que o Senhor É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha líder, não tinha. A palavra do Senhor diz que não tinha líder. Mas Deus levantou quem? Levantou uma mulher para liderar, para entregar vitória. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Oh, Deus glória. em sua sabedoria, porque não foi na sabedoria do homem. A sabedoria, a vontade do homem, perdão aos que estão aqui hoje, tá, irmãos? Com todo o respeito do meu coração, porque os homens são demais, né, irmão? É verdade. Assim, mas eles gostam, às vezes, de querer abafar a mulher, né, irmão? De querer dizer, botar ela aqui bem cantinho, mandar ela calar boca. Mas não sabe de nada. Alguns, o meu não. Mulher tem que ficar na cozinha, mulher tem que fazer isso. Mulher só sai pra fazer não sei o quê. Mulher não serve. Meu Deus. Tem que chama, né? Não tá gravando, gente. O meu não. Glória a Deus. Aí, irmãos, mas a palavra O meu do é Senhor confortável. diz, entendeu? Que Deus, em Eita, sua glória. sabedoria, em sua sabedoria. Aleluia, Nós também Deus. compreendemos, né, irmãos? Que tem mulheres também que não são muito sábias também. Verdade. Perde a batalha. Verdade. Em sua sabedoria escolheu Débora para ser juíza, profetisa e líder de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus escolheu, aleluia, que a palavra. Deus em sua sabedoria escolheu Débora para ser juíza, profetisa e líder de Israel. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que não tem outra mencionada não na Bíblia. Ela. Aleluia. E quem foi que escolheu? Oh, meu Deus. Deus que escolheu. Aleluia. Aleluia. Deus. Deus escolheu Glória a essa Deus. mulher. Aleluia. Deus escolheu Débora para Aleluia, fazer Deus. diferença naquela época. Ela era uma mulher. Ela era uma mulher valorosa que se levantou como mãe para o povo. Papel de juíza, né? Profetiza. Aleluia, Deus. Como juíza, Débora tinha a responsabilidade de julgar as questões do povo e liderá-los na guerra Aleluia. contra os seus inimigos. Como profetiza, ela recebia as ordens, as mensagens de Deus, o que a tornava uma voz de autoridade e inspiradora para o povo. Aleluia, Deus. Ela inspirava. Ela não era qualquer mulher, não. Ela inspirava, né? Sob a liderança de Débora, os israelitas foram liberados da opressão de Jabim e Cícera. Ela demonstrou confiança na estratégia de Deus e liderou o povo na batalha com coragem e determinação. Aleluia. E é isso que nós precisamos. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes quando nós
nós chegamos perto das pessoas, de alguém, poxa, irmão, eu estou com tanta vontade de falar com alguém. Ai, irmão, não vai não, não vai dar certo. Irmã, isso não era a vontade de Deus. Ah, pois irmão, eu senti no meu coração, não, irmã, nem vá. Mas Débora era diferente. Débora, irmãos, ela inspirava. Débora, ela impulsionava. Aleluia, aleluia. Débora ia orar. Débora dizia, vai ter vitória. Nós vamos sair da mão desse rei que oprime. Aleluia, Deus. Nós vamos sair. Deus, ele vai quebrar. Deus, ele vai virar esse cativeiro. Deus vai mudar a nossa história. Verdade, Jesus. Aleluia. Débora foi escolhida por Deus para ser juiz em Israel devido ao seu papel de profetisa, sua conexão com Deus e sua capacidade de liderar um povo em um momento de grande necessidade. Ela demonstrou fé, coragem e determinação, né, liderando a Israel. O rei Jabim tinha Aleluia, Deus. 900 carros, ele tinha possibilidade, ele tinha muita força, mas quando Deus entra na batalha, Glória a Deus, aleluia. 900 carros, 10 mil carros, pode ter a quantidade que seja, mas quando o Senhor entra na batalha, irmãos, Aleluia, a vitória é Deus. certa. Verdade. E eu quero dizer nessa noite, para mim, para ti, aleluia. Naquela época, irmãos, Deus, ele levantou Débora, mas hoje ele levantou você. Glória a Deus, Hoje, irmão, no dia de aleluia. hoje, ele levantou você para fazer a a diferença Deus. na face da terra. Deus, ele levantou você para pregar o evangelho. Deus, ele levantou você para orar, para jejuar. Eita, Deus, ele levantou você para visitar, para resgatar as vidas das pessoas que ainda estão Glória a Deus, aleluia, na presença de Deus. Irmão, naquela época, Deus, ele levantou Débora, mas nessa época, Deus, ele está levantando nós, aleluia, para fazer a diferença nos últimos dias, aleluia. Naquela época, irmão, Deus, ele chamou a Débora, mas agora ele chama a Ruth, a Nil, a Rutiele, ele chama você para fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia. Estou vendo muita coisa. Creia que Deus, ele está fazendo grandes coisas. Verdade, Aleluia. Deus, eu creio. E a vida do Senhor, irmãos, ela não vai demorar, ela já está próxima. E nós temos que atentar, aleluia, para as coisas que estão acontecendo. E transformar, e pedir para o Senhor transformar os nossos olhos, as nossas vidas, para que nós possamos levar o evangelho da paz, aleluia. Para que nós possamos levar o verdadeiro evangelho, para que nós possamos fazer a diferença, assim como ela fez a diferença na vida daquelas pessoas. Aleluia. Aleluia, Porque Deus. através de Débora, irmão, eu acredito, a força que Débora, irmãos, imagine só, se ela correndo, querendo se esconder, porque, como diz o negócio, esquentou pro lado dele, não foi fácil. Ele teve que fugir. E ele foi se esconder aonde, irmão? Na casa de Israel. Ele foi se esconder na casa de uma mulher. E ele pensava que ali ele estava protegido, engano dele. E aí quando ele chegou ali, irmãos, com que foi que ele se deparou com a morte? E foi por quê, irmão? Porque Débora tinha incentivado. Porque eu acredito, irmão, que a gente não é tão corajoso para fazer uma coisa dessa. Mas aquela mulher, irmãos, ela estava tão determinada, aleluia, que ela não hesitou em cravar um punhal e pegar o martelo, sabe Deus de quem? Porque eu acredito que não era dela não, mas era de alguém, do marido dela, sei lá, e enfiou a estaca naquele coisa, alguém, olha, vem aqui, vem ver, né, o que foi que aconteceu, olha aqui onde ele está. Baraque, o teu inimigo já morreu. Irmãos, se levante, se levante, se levante. Não é fácil, irmão, não é fácil. Não é fácil, não está com tanta facilidade assim. Há dificuldade, as pessoas parecem que estão vivendo, irmão, na época de Faraó, estão com os corações endurecidos, não querem mais, irmãos, mas também a gente olha, irmão, as coisas que estão acontecendo no mundo, é tanta coisa, irmãos, é tanto escândalo, né, é tanto evangelho, é tanta coisa que as pessoas já nem sabem mais o que fazer, mas eu quero te dizer, aleluia, a palavra do Senhor diz, irmão, que aqueles que conhecem a voz do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, esse, irmão, não perde a direção não, aleluia. A palavra do Senhor diz para nós atentarmos por verdadeiros adoradores, aleluia, porque tem, aleluia, porque Deus é verdadeiro
nunca vão ser enganados. Aleluia. Aleluia. Então vamos pregar o evangelho do reino. Vamos pregar, irmãos, o evangelho, aleluia, o verdadeiro evangelho. Aleluia, Deus. O evangelho, irmãos, que não anda buscando dinheiro, não. Aleluia. O evangelho, irmão, que se compadece verdadeiramente dos órfãos, das viúvas, das pessoas que realmente precisam, porque tem muitos irmãos que buscam, visam muito dinheiro. Aleluia. Não querem pregar num lugar assim, não quer, irmãos. Querem no lugar, irmãos, onde corre muito dinheiro, né? Onde o cachê é alto, aleluia. Tem pregador, irmão, que não gosta de pregar para pouquinha pessoas, querem pregar para a multidão, aleluia. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz, irmão, quem tem o verdadeiro amor de Deus, ele prega para a multidão, ele prega para uma pessoa, ele prega para duas pessoas, aleluia. E Deus já fazendo a obra, aleluia. Deus já fazendo a obra, e ele diz do Senhor, aleluia. Ele diz que é onde tivesse 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor Jesus, ali ele se fazer presente. Então eu creio, aleluia. Eu creio. Glória a Um dia alguém Deus. fez uma pergunta, irmã, a senhora gosta de pregar para a multidão ou para pouco? Eu disse, irmãos, eu não me importo. Eu não me importo. Se tiver uma pessoa que precisa ouvir da palavra de Deus e eu puder falar, eu falo, aleluia. Glória a Deus. Eu falo do amor de Deus, eu digo que Jesus salva, eu digo que Jesus transforma e que Jesus liberta, porque me libertou, aleluia. E assim, irmão, como eu ouvi os testemunhos de cura, de libertação, de transformação, esse mesmo Deus que opera na vida de cada um de vocês, eu quero dizer, irmãos, que tem milagres, que já operou milagres, muitas das vezes na minha vida, na minha casa. Eu já vi Deus operar coisas grandes. Quando o médico disse para a irmã que a filha dela ia só vegetar, eu também ouvi, aleluia, o médico falar para mim, teu filho não vai andar, teu filho vai ficar de cadeira de roda. Ficou 15 dias, mas hoje anda, aleluia, fala, trabalha, porque o nosso Deus é maior. Olha para ele, diz que ele é o médico dos médicos, ele é o médico por excelência. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós estamos pregando, aleluia. É desse Deus, desse Jesus maravilhoso que nós estamos falando. Aleluia, Que Deus. cura AIDS, que cura câncer, que cura lepra, que tira da depressão, aleluia, que cura ansiedade, que transforma o mais vil pecador, que perdoa pecado, como disse a minha filha aqui. Ele não faz acepção, não, aleluia. Quando chega até ele, ele diz, está perdoado, aleluia. Aleluia, é verdade, Perdoado. Deus. Assim como ele fez com Maria Madalena, assim como ele fez comigo, quem era eu, aleluia. Mas um dia o Senhor me pegou, me transformou, aleluia, e me fez uma nova criatura. Glória a Deus, É esse Deus que nós aleluia. estamos aqui anunciando. É esse Deus que nós estamos falando aqui. Glória a Aleluia. Deus, O Deus que aleluia. levantou Débora, aleluia, naquela época. E que levantou hoje a mim e levantou aqui as irmãs e os irmãos para fazer a diferença. Glória a Aleluia. Deus, E pode aleluia. levantar você que está ouvindo o som deste aparelho, aleluia. E pode levantar você que está aí na sua casa ouvindo o som desse aparelho. Verdade, Aleluia. Deus. Olha, eu quero te dizer que Jesus te ama e Ele quer fazer uma morada permanente na tua casa, aleluia. E Ele quer te levantar como levantou Débora. Ele quer te levantar como levantou esses irmãos, aleluia. Basta você dar um passo para Jesus, você chegar até aqui e dizer, eu quero esse Jesus, eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter uma mudança de vida, aleluia. E Deus vai fazer grandes coisas na tua vida nessa noite, aleluia. Assim como Deus agiu, aleluia. E Deus, irmãos, Ele só está esperando que nós venhamos abrir a nossa boca, abrir o nosso coração e dizer, vem Jesus, vem fazer morada. Eu não quero mais ser essa pessoa. Um dia, irmãos, eu aceitei Jesus, aleluia. Eu aceitei Jesus e eu disse para minha amiga, eu disse, olha Nice, não conta, não revela ainda que eu sou crente, porque o meu esposo tinha umas coisas, falava para mim que se um dia eu aceitasse Jesus, ele me abandonaria e eu ficava ali com medo. Mas um dia eu disse assim, Jesus, agora chega, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer a tua obra, eu quero me dispor. E eu dizia assim, às vezes, esse aqui, Senhor, esse daqui, quando alguém dizia assim, tem alguém aqui que quer ser missionário, eu dizia, eu quero. Eu quero. E eu achava, irmão, que missionário era viajar para os outros lugares. Aí, aleluia. Quando foi um dia, irmãos, quando abriu a oportunidade de eu estar ali no Jardim Modelo,
E ali o pastor veio pra mim, me encontrou no meio da rua. E ele disse assim pra mim, assim, irmã, eu soube que a senhora vai ali pro Jardim Modelo. Eu disse, toda empolgada, feliz, né? Eu disse, irmã, vou falar. Ele disse assim, irmã, Jardim Modelo, irmã, não é pra qualquer um, não, irmã. Aí o sorriso foi saindo, né? Jardim Modelo não é pra qualquer um, não, irmã. Olha, irmã, Jardim Modelo, irmã. Homem tá correndo do Jardim Modelo, se não sou qualquer uma. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sou qualquer uma, irmão. Onde está você? Aleluia. Os homens correram, foi, irmão. Pois sabe que eu não vou correr, não. Aleluia a Deus. Irmão, o Jardim Modelo era vermelha. E quando eu tava ali, irmão, quando foi o dia, eu escutei Jesus falar comigo. Aleluia. Eu disse assim, um dia eu entrei, irmão, já estava 3 meses, eu não tinha ganhado uma alma para Jesus, me lembro como se fosse hoje. Eu ia para lá, eu com meus filhos e a irmã Gleice que o pastor tinha postado para me ajudar. Quando foi um dia, eu entrei dentro daquela casinha, final do ano, eu entrei em outubro ali, já estava em dezembro e eu não tinha ganho uma alma para Jesus, não tinha ninguém. E eu fui para dentro daquela casinha. Aleluia a Jesus, Deus. cadê as almas? Eu comecei a dizer, né? Jesus, eu quero alma, não quero ficar sozinha aqui. Aleluia. Senhor. Aí o Senhor disse para mim assim, te acalma. Eis aí a tua África. Eis aí a tua África. E eu sempre digo, a vontade que eu tinha era de sair, de não voltar mais para dentro do Jardim Modelo. Mas ali, aquilo arde dentro do meu coração. Que eu não preciso ir para tão longe para fazer a obra do Senhor. Glória a Pastor Deus. Sérgio, pastora Ruth, vocês não precisam ir para longe para fazer a obra do Senhor. A nossa África é essa aqui. Aleluia. Verdade, E há pessoas que necessitam, que precisam de nós aqui. A gente pensa, irmãos, que tem só lá fora que estão morrendo. Não, tem gente morrendo do nosso lado por falta de uma palavra, por falta de um abraço, por falta de um aconchego, por falta, irmão, de um amor sincero. Aleluia. Tem muita gente. E eu quero dizer para vocês que estão aqui hoje aqui, mulheres filhas do rei. Aleluia. Se levantem, irmãos, e busquem novamente, irmão, o primeiro amor. Qual é, irmão? O amor de visitar as casas, de chegar lá, de dar um abraço, de levantar. Porque a palavra do Senhor diz, irmão, que em nós, aleluia, que estamos firmes, nós temos que levantar aqueles que estão com os joelhos fracos, com os joelhos, né, que estão com os joelhos trementes, que estão ali, irmão, fraquejando, que por alguma palavra, irmão, estão abatidos na fé. Aleluia. Que nós possamos levar esta palavra, irmão, que transforma. E que essa palavra, irmão, chegue no coração da pessoa, que nós não vai levar a palavra, irmão, cuidando de receber alguma coisa, não. Porque eu sempre falo e digo, eu passei quase 10 anos trabalhando, mais de 10 anos trabalhando ali no Jardim Modelo, aleluia. E eu não esperava pagamento do homem, mas o meu Senhor foi o meu recompensador. E tudo que eu tenho, irmãos, aleluia, é porque o Senhor me deu. Aleluia. E Ele paga, irmão, com juros e correções. E eu acredito que eu ainda nem peguei o salário. Isso é só os juros que o Senhor dá. Aleluia. Glória a Deus. É só, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O homem, irmão, ele pode ser infiel para com você. Verdade, o homem, irmão, ele pode mentir. Aleluia. Aleluia. O homem não pode nos enganar. O homem pode nos roubar. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Verdade. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. E eu quero te dizer nessa Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele é fiel na tua vida. Glória a Deus. Todo o teu investimento, aleluia, o Senhor, Ele vai dar de volta para ti. Aleluia. Tu não tem, aleluia. O Senhor, Ele vai te surpreender. Nem te preocupa, aleluia. Que Deus, Ele vai soprar nessa terra em teu favor. Aleluia, meu Deus. Tu pode olhar aos teus olhos e ver não ver nada, mas o Senhor vai te dizer nessa noite que Ele já vai te surpreender. Tu ainda vai conseguir aquilo. Aleluia. Nem pense que o teu investimento está perdido. Nem pense, aleluia. Porque o nosso Deus aqui nos paga e Ele vai te pagar. Aleluia. Todo louvor. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Tu não tem noção da tua casa. Tu não tem noção da tua garagem. Tu não tem noção do que Deus vai soprar na tua vida. Eu creio, Deus. Aleluia, Deus vai Jesus. surpreender como empresário neste lugar. Eu creio em nome de Deus vai Jesus. soprar na tua vida. E tu vai olhar para cá, tu vai celebrar nesse dia. E tu vai dizer, é verdade. E eu Aleluia, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus vai soprar na tua vida de maneira grandiosa. Eu não posso falar de que maneira que Deus vai soprar na tua vida. Porque o que eu falar para ti agora pode ser terrível. Aleluia. Não te preocupa, somente fala. Não murmura, não pense em retroceder. Porque o que o Senhor tem para ti. Glória a Deus. Glória a Deus, eu O que o creio, Senhor vai Deus. fazer na tua vida é Deus. Aleluia! Deus, aleluia, meu Glória a Deus. Deus. E é no tempo de Deus. Eu creio, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Verdade, Deus. Aleluia, E verdade. aquilo que nós fazemos, nós nem entendemos. Verdade, Deus. Porque é no tempo de Deus. Aleluia. Eu fui trabalhar lá, irmãos, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, irmãos. Mas quando eu comecei a trabalhar, o Senhor começou a mudar a minha vida. O Senhor começou a mudar, porque quem muda é Deus, irmãos. Te coloca à disposição, irmão. Só te coloca na posição que tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque quem faz, irmão, é Deus. Verdade. Quem dá é Deus. Aleluia. Quem muda é Deus. Glória a Quem nos leva pra lá e pra cá é Deus. Pra quem vive na dispensação da graça de Deus, tá, irmãos? Não é de quem não vive, não. Quem vive na dispensação da graça de Deus. É pra quem enfrenta, é pra quem se coloca na posição, é pra quem espera em Deus, sem murmurar, entrega a sua vida verdadeiramente. Cada caminhada que a gente dá, irmãos, cada investimento que a gente faz, a gente pensa que é de graça. Deus, ele não deixa nada de graça. Aleluia. Não deixa. Verdade, Deus. Ele não deixa. Aleluia! Aleluia. A palavra do Senhor diz, irmão, que ele sustenta os passarinhos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Aleluia, Deus. Glorificado. Oh, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! E eu nunca, irmãos, me senti tão feliz, tão alegre na minha vida. Aleluia. Quando eu me sinto, irmão, quando eu estou fazendo algo para o Senhor. Glória a Deus. É verdade. Algo para Deus. Eu fico triste quando eu não estou fazendo a obra de Deus. O Senhor Aleluia. sabe do meu coração. Porque a palavra do Senhor diz, irmão, que o homem, ele vê a aparência. Né? O homem, irmão, ele vê o cabelo grande. O homem, ele vê a saia grande. Né? O homem, ele vê isso. Mas o coração, ele não vê. Verdade. Ele não vê, irmão, o Aleluia. coração. Ele não sabe como está o coração. Ele não sabe as mágoas, ele não sabe as feridas, ele não sabe as cicatrizes, ele não vê nada. Mas o nosso Deus, irmão, ele não vê a aparência, ele vê o nosso coração, ele vê a nossa intimidade. E ele contempla, irmãos, tudo que nós fazemos para ele. Verdade, E ele se Deus. agrada. A palavra do Senhor diz que cheira como cheiro suave, cheira como cheiro agradável. O teu louvor verdadeiro, a tua palavra verdadeira, o teu esforço. Glória! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele está contemplando. E ele vai recompensar. Aleluia. E ele vai abençoar. E ele vai prosperar. E ele vai multiplicar. Porque o nosso Deus é multiplicação. Aleluia. Aleluia. E eu estou feliz por fazer parte desta história. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu estou feliz, irmão, porque eu estou fazendo parte de uma nova história. Do novo Glória a tempo. Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou fazendo parte de uma nova história. Aleluia! Fechou? Mas o Senhor está escrevendo outro livro. Eita, glória. Glória a Deus. É verdade. Parte, estou fazendo parte. Aleluia. Meu Deus! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória! Eu não busco o melhor lugar, eu não busco a melhor cadeira, eu não busco plateia, eu não busco nada disso, irmãos. Glória a Deus. Eu busco dar o meu melhor para Deus, meu melhor glória. Aleluia. Glória a Deus. O meu melhor eu quero dar para Deus. Aleluia! Aleluia. Aleluia. E
Ele que guarda, é Ele que faz tudo para nós, irmãos. Aleluia. Aleluia. É Ele. E Ele tem guardado tudo que o Senhor me prometeu até hoje. Aleluia. Ele tem cumprido, porque o meu Deus, o teu Aleluia. Deus, é fiel para cumprir. Glória. Então, irmãos, com essa palavra, seja a Débora dos últimos dias. Aleluia, Deus. Desperta, Débora. Desperta, desperta, Débora. Desperta, porque o tempo é já. O tempo é agora. O tempo é hoje. De tu orar, de tu buscar pelas 9 da noite de madrugada. É agora, irmãos. É agora. Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que por me buscar, me encontrará. Aleluia. Então vamos buscar a face do Senhor. Aleluia. Que é Ele que tem a resposta para nós. Vamos nos segurar com Ele. Que é Ele que tem o melhor lugar que Ele vai preparar para nós um dia. Amém, irmãos? Vamos orar. Amém, Jesus. Vamos orar e diga: Senhor, me desperta. Eu preciso te buscar, Senhor. Aqui o Senhor está levantando um grupo de mulheres. Mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres consagradas, mulheres dispostas. Aleluia. A gente olha, pode olhar, irmãos, para a irmã assim aqui, ó. Mas é a mais forte no meio de todas aí. Está aí cheia, irmã, de unção. Está cheia de determinação. Dê uma palavra aqui com ousadia. Aleluia. E quando você pensar, ai, irmão, estou fraco, pense na irmã, qual é o nome da irmã? Maria. Da irmã Maria. Glória a Deus. Aleluia. Poderia estar na casa dela agora, descansando, né, irmã? Mas está aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, né? Vamos orar. Aleluia. Desperta. Eita glória. Todas 12 horas da noite. Meia-noite ela desperta. Para orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu levanto, vou enfiar no relógio, é 12 horas. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quando o Senhor orar, eu já me apresento nas suas Verdade. Tá? Aleluia. Olha para uma Jacileia, lá em Castanhal. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. E eu vou orar por vocês também. O Amém. seu nome já sabe, Maria, né? Não é inesquecível. Maravilhoso Deus. Papai querido, nessa noite nós queremos te agradecer. Que essa palavra, Senhor, possa ficar dentro do nosso coração. Que essa palavra, Senhor querido, possa enraizar. Que essa palavra, meu Senhor amado, Meu Deus. fazer a diferença. Que essa palavra, meu Senhor querido, nós possamos, papai querido, nos exemplificar, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Que tua quando, Senhor, palavra. nós pensarmos em desistir, mas que nós venhamos olhar para ela que se levantou. Aleluia, Deus. Senhor, eu pedido, Senhor, que se hoje o tempo é difícil para uma mulher daquela época, não era fácil. Era difícil também, Senhor, mas ela não parou, Jesus. Ela te buscava, Pai. Ela te clamava, ó Deus. Ela confiava em ti. Ela ia para as batalhas porque ela sabia que a resposta vinha do céu. Ela sabia, Senhor amado, que a confiança dela não estava em Baraque. A confiança dela estava no Todo-Poderoso. No Deus que tudo pode, aleluia. No Deus que cura. No Deus que transforma. No Deus que liberta. Era nesse Deus que ela confiava, Senhor. E que nós possamos colocar nossa confiança em ti, Deus forte. Que nós possamos colocar cada dia mais a nossa confiança em ti. Que nós não venhamos, papai amado, parar, Senhor, diante das batalhas. Que nós não venhamos recuar, Senhor, diante, papai amado, das situações que virão. Mas que nós venhamos avançar. Que nós venhamos continuar, Senhor, falando do teu amor. Deus, eu quero te apresentar também, Senhor, a filha da Rutiele, Pai. Jesus, esse problema que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a dificuldade que ela enfrenta, mas o Senhor sabe. E às vezes, Pai, aleluia, é só uma posição. Às vezes, meu Senhor amado, é só uma aliança quebrada. Às vezes, meu Senhor amado, é algo que nós deixamos de fazer. Mas eu te peço, meu Senhor amado, hoje,
hoje. Que o Senhor tenha misericórdia dessa criança e cure. Que o Senhor Jesus abençoe não só a filhinha, mas o filhinho também, Pai. Que o Senhor venha soprar na vida dessas crianças, Pai amado. Que o Senhor venha passar o seu sangue carmesim, Pai. E o Senhor venha entregar vitória para essa família, meu Senhor. Porque a vitória da irmã Ruth, a vitória da Rutiele, meu Senhor, é a nossa vitória. A alegria, Senhor, deles é a nossa alegria, meu Senhor amado. Visita, Jesus. Visita hoje, Pai. E entrega a vitória, curando, Pai. Repreendendo todo o mal. E em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta igreja. Abençoa esses irmãos, derramando mais união. Derramando, Senhor, mais poder. Derramando, Senhor querido, mais o teu amor na vida do pastor, da pastora, meu Senhor, do dirigente, Pai. Abençoa, dando crescimento e multiplicação em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.